Não confie em ninguém, nem mesmo em nossos filhos. O papel amarelado da carta tremia na minha mão e o cheiro de lírios do velório, de repente, pareceu o cheiro de mentira. Ouvi os passos da minha filha no corredor e meu coração, que já estava partido pelo luto, agora gelava de medo. O que eu descobri naquela noite, trancada no escritório do meu falecido marido, mudou cada uma das minhas memórias dos últimos 55 anos. Então, se puder, fique comigo até o final. Se inscreva e me diga nos comentários de que cidade você me escuta, se é do sofá de casa ou de uma pausa no trabalho. É bom saber que não estou sozinha. Meu nome é Iracema Gomes de Almeida e aos 78 anos eu acreditava conhecer todas as verdades da minha vida. Minhas mãos, finas e marcadas pelas agulhas de alta costura, construíram um mundo de certezas nas ladeiras de Ouro Preto. Cada rangido do assoalho do nosso casarão colonial, cada badalada do sino da igreja de São Francisco de Assis era uma nota na melodia previsível e segura da minha existência. Eu era a esposa de Bento, a mãe de Ricardo e Sílvia, a senhora das orquídeas premiadas. Uma vida tecida com fios de devoção e silêncio, que se rompeu em uma única noite de garoa fina. Bento se foi há poucas horas. 55 anos de casamento terminaram com o suspiro cansado de um coração que já não aguentava mais. Meu mundo, que sempre girou em torno de cuidar dele, de acertar seus travesseiros e garantir que tomasse os remédios na hora certa, parou de girar. O cheiro do seu creme de barbear ainda pairava no banheiro, e o lado dele da cama parecia um abismo frio e vasto. Eu me sentia como uma das minhas costuras inacabadas, um emaranhado de fios soltos, sem propósito, esperando por mãos que nunca mais voltariam para dar o arremate final. O velório foi um borrão de rostos contritos, abraços úmidos e o cheiro enjoativo de lírios, misturado ao café forte que Sílvia insistia em servir. As pessoas diziam que eu, uma mulher de fé inabalável, mas, por dentro, eu era um castelo de areia sendo levado pela maré da dor. Meus filhos estavam lá, cada um à sua maneira. Ricardo, meu advogado pragmático de Belo Horizonte, resolvia tudo com telefonemas eficientes, sua dor escondida sob uma camada de praticidade. Sílvia, que nunca saiu de perto de nós, flutuava pela sala, super protetora, ajeitando meu chale e garantindo que eu comesse alguma coisa. Foi no meio desse ritual de despedida que o padre Anselmo, amigo da família há décadas, se aproximou. Seus olhos, geralmente tão serenos, carregavam uma urgência que me assustou. Ele segurou minha mão trêmula, e o calor da sua pele não trouxe conforto, mas um presságio. Iracema, Bento me fez prometer. Ele sussurrou, a voz embargada, deslizando um envelope amarelado e dobrado na minha palma. Leia quando estiver sozinha e que Deus a proteja. Aquela simples frase, que Deus a proteja, transformou a maior dor da minha vida na semente do maior medo que eu já senti. Horas mais tarde, o silêncio da casa vazia era mais ensurdecedor que o choro contido dos amigos. Meus filhos dormiam nos quartos de hóspedes, exaustos. Só então, na solidão do meu quarto, com a chuva batendo ritmada na vidraça, tive coragem de encarar o envelope. O papel era frágil, quase se desfazendo, como se guardasse o peso de um segredo por tempo demais. O selo não existia. Estava apenas dobrado, um convite para um abismo que eu não sabia se queria cruzar. Meu coração batia descompassado, um tambor de guerra anunciando a devastação que estava por vir. Com os dedos rígidos de artrite e nervosismo, eu desdobrei a folha. A caligrafia de Bento, que eu conhecia tão bem, estava fraca, tortuosa, como se cada letra tivesse sido uma batalha contra a dor e o tempo. Eram poucas palavras, mas elas tinham o peso de uma lápide. Eu li uma vez, depois outra,
tentando fazer com que fizessem algum sentido, mas a única coisa que senti foi o chão desaparecendo sob meus pés. Do luto, que era uma ferida aberta, foi instantaneamente cauterizada pelo veneno gelado da desconfiança. Meu amor, perdoe o meu silêncio. Foi para te proteger. Não confia em ninguém, nem mesmo em nossos filhos. A frase ecoava no silêncio do quarto, ricocheteando nas paredes cobertas de retratos de família. Nossos filhos, Ricardo e Sílvia, as duas metades do meu coração. Como eu poderia não confiar neles? O homem com quem dividi meu corpo, minha alma e meus sonhos por mais de Estava me meio dizendo século, de seu leito de morte, que nosso ninho era habitado por serpentes. Cada lembrança de carinho, cada gesto de cuidado, de repente se tornou suspeito. Naquele instante, o rangido familiar do assoalho lá embaixo não soou como a casa se ajeitando para a noite. Soou como um aviso. Meu corpo inteiro enrijeceu e eu escondi a carta dentro do meu roupão, como se fosse uma prova de um crime. Quem estava andando pela casa? Seria Sílvia vindo checar se eu estava bem? Ou Ricardo indo buscar um copo d'água? O medo era uma criatura viva, de garras frias, se alojando no meu peito. Eu, que sempre deixei a porta do meu quarto aberta, me levantei e girei a chave na fechadura. Um ato que nunca tinha feito em 55 anos. A primeira onda de negação me atingiu com força. Bento estava doente, confuso. Os remédios para o coração eram fortes. Talvez lhe causassem alucinações, paranoia. Sim, só podia ser isso. Um delírio de um homem no fim da vida. Tentei me agarrar Explicação com todas as minhas forças, como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira. Mas a imagem do padre Anselmo não saía da minha cabeça. Seu olhar não era de quem entrega a mensagem de um homem confuso. Era o olhar de um mensageiro aterrorizado, cumprindo um juramento pesado demais. Uma batida suave na porta me fez saltar. Mãe, a senhora está bem? Quer um chá de camomila? Não te ouvi deitar. A voz de Sílvia, sempre tão doce e reconfortante, agora soava como a de uma carcereira sua prisioneira. O instinto me dominou. Escondi a carta sob o travesseiro e forcei minha voz a sair calma, embora por dentro eu estivesse tremendo. Estou bem, minha filha. Só estou rezando um pouco. Já vou deitar, não se preocupe. A mentira saiu com uma facilidade que me envergonhou. Era a primeira de muitas. Ouvi seus passos se afastando pelo corredor e respirei fundo, o ar entrando com dificuldade nos meus pulmões. Olhei para o porta-retratos na minha mesa de cabeceira. Uma foto nossa, tirada no último aniversário de Bento. Nós quatro sorrindo. Ricardo com seu ar sério, Sílvia me abraçando forte, Bento com os olhos já cansados, mais felizes. E eu. Olhei para aquela Iracema da foto e não a reconheci. Ela era ingênua, cega. Uma mulher que vivia em um castelo de cartas, prestes a ser soprado pelo vento. A partir daquele momento, cada ação dos meus filhos passou por um filtro de suspeita. A preocupação de Sílvia, que antes me aquecia, agora me sufocava. Seus gestos de arrumar de trazer minha comida, pareciam uma forma de vigilância. Ela estava cuidando de mim ou me controlando? E por quê? O que ela poderia estar escondendo que exigisse tanto controle sobre a vida de uma velha senhora? A superproteção dela, que sempre atribuía ao seu imenso amor, de repente adquiriu um contorno sinistro. Ricardo desceu para o café da manhã com a mesma eficiência de sempre. Falava sobre o inventário, sobre os documentos que precisávamos assinar, sobre a necessidade de organizar o mais rápido possível. Mãe, já liguei para o cartório, vamos resolver a papelada amanhã de manhã. Assim a senhora não precisa se preocupar com burocracia. Sua distância emocional, que eu sempre interpretei como seu jeito pragmático de lidar com a dor, agora parecia pressa. Pressa para quê? Para tomar controle de tudo? Do dinheiro? Da casa? Uma memória.
antes insignificante, voltou com uma clareza dolorosa. Há alguns meses, ouvi Bento e Ricardo discutindo no escritório. A porta estava entreaberta e as vozes eram baixas, tensas. Ouvi palavras soltas. É um risco, ela não pode saber, pelo bem dela. Na época, imaginei que falavam de algum investimento arriscado ou da gravidade da doença de Bento. Agora, aquelas palavras ganhavam um peso diferente, mais sombrio. O que era um risco? O que eu não podia saber? O que eles fizeram pelo meu bem? Durante o almoço, o silêncio era pesado, preenchido apenas pelo tilintar dos talheres. Eu mal conseguia engolir a canjiquinha que Sílvia preparou, meu prato favorito. A comida descia como areia. Observei meus filhos, eles conversavam sobre o funeral, sobre quem chamar, sobre as flores. Em um dado momento, seus olhares se cruzaram por cima da mesa. Foi um segundo, nada mais. Mas não foi um olhar de irmãos compartilhando o luto. Foi um olhar de cúmplices, um entendimento silencioso que me excluiu completamente. Ao final da refeição, Sílvia pegou minhas mãos e disse com um sorriso que não alcançava os olhos: "A senhora não precisa se preocupar com nada, mãe. Eu e o Ricardo vamos cuidar de tudo a partir de agora." A frase, que deveria ser um consolo, caiu sobre mim como uma sentença. Cuidar de tudo. Aquelas palavras ecoaram a carta de Bento, o aviso do padre, a discussão no escritório. Eles iam cuidar de tudo, inclusive de mim. E pela primeira vez na vida, eu senti que precisava me proteger dos meus próprios filhos. Naquela noite, a insônia foi minha companheira. O sono era um luxo que o medo não me permitia ter. Assim que tive certeza de que Ricardo e Sílvia estavam dormindo profundamente, levantei-me da cama. O casarão, que sempre fora meu refúgio, agora era um labirinto de segredos. Eu precisava de respostas e sabia que, se existissem, elas estariam no único lugar que era o santuário de Bento, seu escritório. Descalça, para não fazer barulho, caminhei pelo corredor escuro com a carta dele dobrada e guardada no bolso do meu roupão, queimando contra a minha pele. O escritório de Bento cheirava a uma mistura de papel antigo, do couro da sua poltrona e um leve aroma de lavanda que eu colocava nos armários. Sentei-me em sua cadeira, que ainda guardava o formato do seu corpo, e uma onda de saudade quase me fez desistir. Era mais fácil viver no luto do que na suspeita. Era mais fácil ser a viúva frágil que todos esperavam que eu fosse. Mas a caligrafia trêmula de Bento me implorava o contrário. Ele não morreu em paz, e eu devia a ele e a mim mesma descobrir o porquê. Sem saber Comecei exatamente a procurar o quê. Abri as gavetas da escrivaninha, uma por uma. Havia contas pagas, extratos bancários antigos, cartões de visita de médicos, fotos dos netos, a vida mundana de um homem aposentado. Nada parecia fora do lugar. Nada indicava um segredo terrível. Por um momento, a esperança de que tudo fosse um engano voltou. Talvez Bento estivesse mesmo delirando. Talvez eu estivesse transformando a dor em paranoia, vendo fantasmas onde só havia sombras. Então, notei algo. A última gaveta da direita. Tentei abri-la, mas estava trancada. Bento nunca trancava gavetas. Ele costumava dizer que em nossa casa não havia segredos. Aquela pequena fechadura de latão era uma contradição gritante a tudo que ele pregava. O coração voltou a bater forte no meu peito. Um ritmo de medo e excitação. Ali. A resposta estava ali. Mas onde estaria a chave? Vasculhei seus potes de canetas, olhei debaixo do mata-borrão, mas não encontrei nada. Fechei os olhos e tentei pensar como ele. Bento um homem de hábitos, de pequenos rituais. E então, uma lembrança me veio à mente, nítida como o dia em que aconteceu. Anos atrás, ele perdeu a chave do nosso primeiro carro e ficou desesperado. Semanas depois, a encontrou costurada por dentro do forro do seu casaco de inverno.
O lugar mais seguro é aquele que ninguém pensa em olhar, ele me disse, rindo. Um calafrio percorreu minha espinha. Seria possível? Fui até o armário do corredor, onde o velho casaco de lã pesada ainda estava cheirando a naftalina e a lembranças. Com os dedos trêmulos, tateei o forro de cetim gasto. E então senti um pequeno objeto duro, costurado com linha grossa. Com cuidado, usando um alfinete do meu próprio roupão, comecei a desfazer os pontos que ele mesmo deve ter feito. A pequena chave de latão, fria e sólida, caiu na palma da minha mão. Era a prova de que ele queria esconder algo. Voltei ao escritório como uma ladra na minha própria casa. O som da chave entrando na fechadura pareceu trovão no silêncio da madrugada. Girei-a devagar, o clique da trava se abrindo ecoando como um tiro. Meu corpo inteiro estava tenso, esperando que uma porta se abrisse no corredor, que a voz de Silvia ou Ricardo perguntasse o que eu estava fazendo acordada. Mas nada aconteceu. A casa continuou em seu sono profundo, guardando meus segredos e os de Bento. Dentro da gaveta não havia papéis, nem dinheiro. Havia apenas uma fotografia, desbotada pelo tempo. Nela, um Bento muito mais jovem sorria. Seu lado, segurando sua mão, estava uma mulher que eu nunca tinha visto na vida. Ela era linda, com cabelos escuros e um olhar desafiador. Atrás deles, uma paisagem que eu não reconhecia. Virei a foto. No verso, com a caligrafia firme de Bento de anos atrás, estava escrito Helena, 1965, onde tudo começou. Eu fiquei ali, sentada na cadeira de Bento, com aquela fotografia nas mãos, 1965. Nós nos casamos em 1963. Quem era Helena? E o que havia começado naquele ano? A carta no meu bolso parecia mais pesada, suas palavras mais venenosas. O aviso de Bento não era sobre dinheiro ou propriedades, era sobre um segredo antigo, uma vida que ele viveu antes de mim, ou talvez durante os primeiros anos do nosso casamento. E por alguma razão, esse segredo agora representava um perigo que envolvia nossos filhos. Senti-me encurralada, presa entre o fantasma de uma mulher que eu não conhecia e a desconfiança crescente naqueles que eu mais amava. A doce e segura Ouro Preto, igrejas e ladeiras, havia se tornado o cenário de um mistério aterrorizante, e eu, a frágil costureira, era a única que podia desvendar os nós dessa trama. E eu estava completamente sozinha. A noite se desfez em um tom de cinza doentio sobre os telhados de Ouro Preto, e eu não havia pregado os olhos. A fotografia de Helena estava escondida no fundo da minha caixa de costura, sob carretéis de linha e retalhos de seda, um veneno adormecido entre minhas ferramentas de criação. O sorriso de Bento, naquela imagem, era o de um homem que eu não conhecia, um estranho que viveu uma vida paralela. A data, 1965, era uma faca cravada no coração do nosso segundo ano de casamento. Cada lembrança daquela época que eu guardava como um tesouro, agora estava manchada, contaminada pela dúvida. Levantei-me e fui até a janela. A cidade ainda dormia sob a névoa, silenciosa e imponente. Mas o silêncio dentro de mim havia sido quebrado para sempre. O luto por Bento ainda estava ali, mas agora ele tinha companhia. No peito, a raiva. Uma raiva fria e lúcida. Raiva do seu silêncio. Raiva por ele ter me deixado com essa bomba relógio nas mãos. Raiva por ter me feito duvidar das únicas duas pessoas que me restaram no mundo. Eu olhava para minhas mãos trêmulas e não via a frágil viúva, mas uma mulher com um mistério para resolver. Quando desci para o café, Silvia já havia posto a mesa. O cheiro de pão de queijo fresco e café passado na hora, que sempre me confortou, hoje parecia parte da encenação. "Bom dia, mãe. A senhora conseguiu descansar um pouco?" Ela perguntou, ajeitando uma mecha do meu cabelo com um carinho que me causou um arrepio. Forcei um sorriso,
sentindo o peso da minha primeira grande mentira. Sim, minha filha, um pouco. Sentei-me à mesa, sentindo-me uma atriz em minha própria vida, interpretando o papel da matriarca enlutada. Ricardo desceu logo depois, já com o celular na orelha, falando sobre procurações e prazos. Ele me deu um beijo rápido na testa, gesto mecânico. Mãe, depois do café, precisamos conversar. Há algumas decisões importantes a serem tomadas sobre o patrimônio. Não quero te sobrecarregar, mas é melhor resolvermos isso logo. A palavra patrimônio soou obscena. Meu marido mal havia esfriado no túmulo e eles já falavam de dinheiro. A carta de Bento queimava no meu bolso. Não confia em ninguém. A conversa que se seguiu foi um pesadelo. Ricardo, com sua pasta de couro e sua voz professoral, espalhou documentos sobre a mesa Falava sobre ações, sobre o valor do casarão, sobre a necessidade de me mudar para um apartamento menor, mais seguro e prático para uma senhora na sua idade. Silvia concordava com a cabeça, acrescentando: seria melhor para nós cuidarmos da senhora, mãe. Aqui é muito grande, muito isolado. Cada palavra era um tijolo sendo colocado ao meu redor, construindo a minha prisão. Eles não estavam me protegendo, estavam me isolando. Queriam me tirar da minha casa, do centro de comando da minha... O único lugar onde eu poderia encontrar mais respostas. A urgência deles era suspeita, a preocupação deles soava falsa. Olhei para os rostos dos meus filhos, rostos que eu beijei, limpei e vi crescer, e pela primeira vez vi estranhos, estranhos com um plano. E eu, a velha senhora que mal sabia usar um celular, era o obstáculo no caminho deles. Vamos fazer tudo com calma. O luto do pai de vocês ainda é muito recente, eu disse, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. Foi a primeira vez que os contrariei em anos. Ricardo franziu a testa, surpreso com minha resistência. Silvia me olhou com uma falsa compaixão. Claro, mãe, como a senhora quiser, só estamos pensando no seu bem. A frase de Bento ecoou em minha mente. Foi para te proteger. A proteção deles, assim como a dele, era uma gaiola. Eu sabia que não poderia lutar contra eles sozinha e ali, naquela casa. Eles controlavam tudo. As informações, as finanças, até mesmo a minha rotina. Eu precisava de um aliado, de alguém que estivesse fora desse círculo de mentiras. E só havia uma pessoa. O homem que me entregou a carta, o portador da mensagem de Bento. Padre Anselmo. Ele sabia de algo. A urgência em seus olhos não era apenas por cumprir uma promessa. Era medo. Ele sabia do que Bento tinha medo. Sair de casa foi como planejar uma fuga. Silvia não me deixava sozinha por um segundo. Onde a senhora vai, mãe? Deixa que eu vou. Tive que usar a única desculpa que ela não ousaria questionar. Vou à igreja. Filha. Preciso rezar pela alma do seu pai e preciso ir sozinha. A menção à igreja e à alma de Bento a desarmou. Ela hesitou, mas assentiu. Tudo bem, mãe, mas não demore, por favor. E leve o celular. O celular que ela mesma havia comprado para mim, um aparelho que eu via agora como um rastreador. Caminhar pelas ruas de paralelepípedos de Ouro Preto foi diferente. As ladeiras que eu conhecia como a palma da minha mão pareciam mais íngremes, mais traiçoeiras. Cada rosto amigável que me cumprimentava com meus pêsames, dona Iracema, era um lembrete da minha duplicidade. Eu não estava apenas indo rezar. Eu estava indo para a guerra. O ar frio da manhã cortava meu rosto. E o som dos sinos da matriz, que sempre me trouxeram paz, hoje soavam como um alarme. Encontrei Padre Anselmo na sacristia, um lugar que cheirava a incenso e madeira velha. Ele estava organizando os paramentos para a missa da tarde e, ao me ver, seu rosto se contraiu em uma mistura de pena e pavor. Iracema, eu sabia que você viria. Sua voz era um sussurro, como se as paredes pudessem ouvir. Ele não parecia surpreso, apenas resignado. Aquele homem,
que batizou meus filhos e enterrou meu marido, era o guardião de um segredo que estava me destruindo. O Senhor precisa me dizer o que sabe, Padre. Bento não me deixou em paz, ele me deixou um quebra-cabeça. E a primeira peça é esta. Eu disse, minha voz tremendo, mais firme. Tirei a fotografia de Helena do meu missal e a coloquei sobre a mesa de madeira, escura. O padre olhou para a imagem e seus ombros caíram, como se um peso que ele carregava há anos finalmente o tivesse vencido. Ele fez o sinal da cruz, um gesto lento e cansado. Eu não posso quebrar o sigilo da confissão, Iracema. Bento me contou tudo em seus últimos dias, buscando o perdão de Deus, não o meu. Ele começou, evitando meu olhar. O cheiro de cera de vela queimada era forte, sufocante. Eu sentia o tempo escorrendo por entre meus dedos. Silvia logo começaria a me ligar. Eu o interrompi, empurrando a foto para mais perto dele. Isso não é sobre o perdão de Deus, é sobre a minha vida. Ele me disse para não confiar nos meus filhos. Você entende o que isso significa? O padre finalmente me encarou. Seus olhos estavam vermelhos, cansados de carregar os pecados dos outros. Bento cometeu um grande erro na juventude, antes mesmo de vocês se firmarem. Um erro chamado Helena. Mas o verdadeiro pecado não foi dele, foi o que veio depois. Ele passou a vida inteira tentando consertar as consequências, proteger vocês todos, principalmente você. A palavra proteger de novo. Uma proteção que me manteve cega por mais de 50 anos. O que aconteceu com ela? Com Helena? Perguntei, a garganta seca. Ele balançou a cabeça. Ela se foi há muito tempo, mas o fruto desse erro não. Bento nunca quis que essa sombra caísse sobre a família que ele construiu com você. Ele achava que o dinheiro poderia manter o passado enterrado. Dinheiro. A palavra me atingiu como uma pedra. As conversas de Ricardo sobre o patrimônio, a pressa em resolver tudo. De repente, a ganância deles ganhou um novo contorno, mais escuro e mais desesperado. Padre Anselmo suspirou, pegou uma caneta e um pedaço de papel de um livro de registros. Ele hesitou por um instante, olhando para o crucifixo na parede, como se pedisse permissão ou perdão. Então, ele escreveu um nome e um endereço. Eu não estou te dizendo nada, Iracema. Estou apenas te dando um ponto de partida. Bento mencionou este nome. É a única pessoa viva, além de mim, que conheceu Helena e Bento naquela época. Mas cuidado, abrir essa porta pode derrubar a casa inteira. Ele me entregou o papel. O nome era Amélia Tavares e o endereço era em Congonhas. Olhei para o papel em minhas mãos. Amélia Tavares, Congonhas. Eram apenas palavras, mas pareciam um mapa para o inferno ou para a verdade. Talvez os dois fossem o mesmo lugar. Agradeci ao padre com um aceno de cabeça, um entendimento silencioso passando entre nós. Ele era um homem de Deus preso a uma promessa terrena. Eu era uma viúva que acabara de receber sua missão. Guardei o papel junto com a foto de Helena, as duas peças do meu quebra-cabeça agora juntas. Voltei para casa sentindo o peso do meu novo conhecimento. A decisão de Ricardo e Silvia de me tirar dali não era apenas por controle. Era para me impedir de fazer exatamente o que eu estava fazendo. Cavar. Eles sabiam do segredo. Talvez não todos os detalhes, mas sabiam suficiente para quererem apagar os rastros. E o maior rastro era eu, a esposa que viveu ao lado de Bento por 55 anos, a única que poderia ligar os pontos se encontrasse as pistas certas. Ao entrar em casa, Silvia correu ao meu encontro, o alívio estampado em seu rosto. Mãe, que susto! A senhora demorou, já estava indo te procurar. Seu abraço era apertado, possessivo. Eu a deixei me abraçar, sentindo o cheiro do seu perfume floral misturado ao cheiro de mentira. Eu não era frágil e dependente. Eu era sua adversária, e ela nem desconfiava. Naquela tarde,
Enquanto eles discutiam os pormenores do inventário na sala de estar, eu subi para o meu quarto. Abri meu velho baú de viagens, um objeto que não era tocado há mais de uma década. O cheiro de cânfora e memórias me atingiu. Eu precisava ir a Congonhas. Precisava encontrar Amélia Tavares. Mas como eu sairia dali sem que meus filhos me impedissem? Eu era uma prisioneira em minha própria casa, por vigiada de carcereiros amorosos. A ideia veio como um relâmpago, inspirada pela própria Ouro Preto. Lembrei-me de Dona Efigênia, uma vizinha antiga que organizava excursões para os santuários de Minas Gerais. Eram viagens para as senhoras da nossa idade, focadas em missas e romarias. Era a desculpa perfeita. Uma peregrinação. Uma viagem de fé para aplacar a dor do luto. Sílvia e Ricardo nunca questionariam um motivo tão piedoso. Seria meu cavalo de Troia. Liguei para Dona Efigênia, usando Fixo o da telefone, cozinha. enquanto Sílvia estava no jardim, cuidando das minhas orquídeas. Falei baixo, rápido. A próxima excursão para Congonhas sairia em 2 dias. Havia uma vaga. Guarde para mim, Efigênia. É uma promessa que fiz a Nosso Senhor pela alma do meu Bento. A mentira saiu com uma naturalidade que me assustou. Eu estava me tornando uma especialista em dissimulação. Anunciar a viagem durante o jantar foi um teste. Meus filhos, eu decidi que preciso fazer uma pequena viagem. Dona Efigênia está organizando uma romaria para Congonhas. Acho que rezar nos santuários do Aleijadinho vai fazer bem para a minha alma. Sílvia imediatamente protestou. Sozinha, mãe? De jeito nenhum. É perigoso. E se a senhora passar mal? Seu pânico era quase palpável, e isso só confirmou minhas suspeitas. Foi Ricardo, sempre o estrategista, quem me surpreendeu. Deixe-a ir, Sílvia. É uma boa ideia. A fé ajuda nessas horas. A mãe vai estar com as amigas dela, não estará sozinha. Ele me olhou e vi um brilho de cálculo em seus olhos. Ele estava me subestimando. Achava que a velha senhora indo rezar era inofensiva. Ele não imaginava que eu não estava indo buscar a paz, mas sim a verdade. E essa era uma arma que ele não esperava que eu empunhasse. A aceitação de Ricardo silenciou Sílvia. A decisão estava tomada. Nos 2 dias seguintes, eu agi com a calma de uma costureira preparando seu tecido mais delicado. Arrumei uma pequena mala, com roupas simples e escuras, o disfarce, perfeito de uma viúva em peregrinação. Em um compartimento secreto da minha bolsa de mão, costurado por mim mesma anos atrás, guardei a foto de Helena e o endereço de Amélia Tavares. Eram minhas únicas armas. Na manhã da partida, a despedida foi tensa. Sílvia me abraçava como se eu estivesse indo para sempre, seus olhos cheios de uma preocupação que agora me parecia desespero. Se cuida, mãe. Me liga todos os dias, a qualquer hora. Ricardo me deu um envelope com dinheiro, para qualquer emergência. O gesto, que antes seria de cuidado, agora parecia uma tentativa de me manter sob controle, mesmo à distância. Quando o ônibus da excursão dobrou a esquina e o casarão desapareceu da minha vista, eu não senti tristeza ou medo, senti alívio. Era a primeira vez em dias que eu respirava um ar que não estava viciado em segredos e vigilância. Olhei para as senhoras ao meu redor, todas cochichando e rezando seus terços, e me senti invisível, anônima. Era exatamente do que eu precisava. Viagem de Ouro Preto a Congonhas foi curta, mas, para mim, pareceu uma travessia de uma vida para outra. As montanhas de Minas Gerais passavam pela janela, majestosas e indiferentes ao meu drama pessoal. Eu não sabia o que Amélia Tavares me diria, ou se ela ainda estaria viva, mas pela primeira vez desde a morte de Bento, eu não estava apenas reagindo ao que me acontecia. Eu estava no controle. Eu tinha um destino e estava indo de encontro a ele, pronta para o que quer que estivesse me esperando no final daquela estrada. O ônibus me deixou na rodoviária de Congonhas, um lugar barulhento e impregnado
com o cheiro de diesel e pão de queijo requentado. Pela primeira vez em décadas, eu estava completamente sozinha em uma cidade que não era a minha. O sol do meio-dia batia forte, fazendo o ar vibrar sobre o asfalto. Senti-me um pequeno ponto frágil no meio daquele movimento, uma senhora de luto com um segredo na bolsa. O endereço que Padre Anselmo me dera parecia queimar dentro do meu bolso, uma promessa de dor ou de libertação. Segurei minha bolsa com força e dei o primeiro passo, sentindo o peso dos meus 78 anos nas pernas e o peso de uma vida inteira de mentiras no coração. Meu primeiro erro foi a pressa. Movida por uma ansiedade que me corroía por dentro, peguei um táxi e mostrei o papel ao motorista, um rapaz jovem que mascava chiclete de boca aberta. Ele olhou para o endereço, franziu a testa e deu de ombros. Rodamos por ruas estreitas e íngremes até ele parar frente a um prédio de apartamentos recém-construído, com varandas de vidro e um cheiro forte de tinta fresca. "É aqui, dona?" Meu coração afundou. O endereço de Amélia Tavares, a guardiã do passado de Bento, havia sido engolido por concreto e modernidade. O passado estava sendo sistematicamente apagado e eu havia chegado tarde demais. Paguei o motorista e fiquei ali, parada na calçada, olhando para o prédio que não me dizia nada. O desespero foi uma onda fria que me subiu pela espinha. O que eu estava fazendo? Uma velha senhora bancando a detetive, perseguindo fantasmas. As vozes de Ricardo e Silvia ecoaram na minha mente, cheias de uma preocupação que agora parecia zombaria. A senhora não pode ficar sozinha. Deixa que a gente cuida de tudo. Talvez eles tivessem razão. Talvez meu lugar fosse em casa, no meu casulo de dor e ignorância, esperando o fim chegar. A vontade de pegar o próximo ônibus de volta para Ouro Preto foi quase esmagadora. Tentei perguntar a um porteiro do prédio vizinho, um homem de uniforme cinza e olhar desconfiado. "Amélia Tavares? Nunca ouvi falar. Essa obra aí tem mais de 1 ano. A casa que tinha aí era velha, caindo aos pedaços." Ele me olhou de cima a baixo como se eu fosse uma pedinte ou uma louca. Sua indiferença foi como um tapa. Para ele, eu era apenas uma velhinha perdida, mais um incômodo em seu dia. A humilhação me deu um novo tipo de força, uma teimosia que eu não sabia que possuía. Eu não era uma louca, eu era a esposa de Bento Almeida, Gomes e eu não voltaria para casa de mãos vazias. Sentei-me em um banco de praça, debaixo de uma figueira antiga, e me forcei a respirar. As estátuas dos profetas de Aleijadinho, lá no alto do adro, pareciam me observar, testemunhas de pedra de séculos, de segredos e dores. Lembrei-me do meu trabalho de costura. Quando um bordado complexo parecia impossível, eu não desistia. Eu parava, olhava o desenho, estudava os fios e começava de novo, ponto por ponto, com paciência. Decidi que faria o mesmo agora. Eu não tinha um endereço, mas tinha um nome. Em uma cidade pequena como Congonhas, um nome era um fio que eu podia puxar. Minha mentalidade mudou naquele banco de praça. A ansiedade deu lugar a uma calma calculista. Eu não era mais uma fugitiva assustada, eu era uma investigadora. Comecei a pensar de forma lógica. Onde uma senhora, provavelmente da minha idade, passaria seu tempo? Não em prédios novos ou lojas modernas, em lugares que guardam o tempo. A igreja, a farmácia antiga, armazém da esquina. Lugares onde as pessoas ainda conversam, onde as histórias ainda são contadas em prosa lenta. Levantei-me, ajeitei meu vestido e comecei a caminhar, não mais sem rumo, mas com um propósito. Meu primeiro destino foi a matriz de Nossa Senhora da Conceição. O cheiro de velas e madeira encerada me acolheu. Fiquei um tempo sentada no fundo, observando as poucas beatas que rezavam seus terços. Depois, procurei uma senhora que cuidava das flores do altar, uma mulher de mãos grossas e rosto sulcado de rugas.
Com licença, a senhora por acaso conhece uma Amélia Tavares? Acho que ela deve ter a minha idade. A mulher me olhou com curiosidade. Tavares? Tem muitos Tavares por aqui, mas Amélia, não me lembro de nenhuma na missa. Foi mais um beco sem saída, mas eu não desanimei. A cada pergunta eu aprendia a ser mais natural, a modular minha voz para soar menos desesperada e mais casual. Em seguida, fui a um pequeno armazém que parecia ter parado no tempo, com um Madeira balcão escura e prateleiras cheias de produtos a granel. O dono, um senhor calvo e de avental, me atendeu. Repeti minha pergunta. Ele coçou o queixo, pensativo. Amélia Tavares. O nome me é familiar, mas não ligo a pessoa. A senhora é parente? Uma amiga de juventude. Menti, sentindo o gosto amargo da falsidade na boca. Perdemos o contato há muitos anos. A mentira era uma ferramenta nova e desconfortável, mas necessária. Ele me deu algumas pistas vagas sobre uma família Tavares que morava perto do rio, mas não sabia dizer se havia uma Amélia entre eles. A tarde caía, tingindo o céu de laranja e roxo. O cansaço físico começou a pesar. Meus pés doíam dentro dos sapatos confortáveis e meu estômago roncava, lembrando-me que eu mal havia comido. Encontrei uma pequena pensão, simples e limpa, e aluguei um quarto por uma noite. O quarto era pequeno, com uma cama de ferro e um crucifixo na parede. O cheiro de água sanitária era forte. Ao me olhar no espelho manchado do banheiro, mulher que eu mal reconhecia, havia uma determinação em meus olhos que a dor do luto não havia apagado. Pelo contrário, parecia tê-la acendido. Naquela noite, o conflito interno voltou com força. O medo era um companheiro silencioso no quarto escuro. E se eu estivesse errada? E se a carta de Bento fosse realmente o delírio de um homem doente e eu estivesse destruindo a memória da minha família por nada? A imagem de Sílvia chorando no meu ombro, de Ricardo resolvendo tudo com sua eficiência, protetora, me assombrou. Eu estava traindo o amor deles, a confiança deles, baseada em um pedaço de papel e na foto de uma desconhecida. O sono não veio, substituído por uma vigília de dúvidas e culpa. Mas ao amanhecer, com os primeiros raios de sol entrando pela fresta da cortina, a imagem do olhar de cúmplice trocado entre meus filhos à mesa de jantar voltou com uma clareza avassaladora. Lembrei-me da pressa deles em me declarar incapaz, em tomar conta de tudo, em me tirar da minha casa. Não era delírio, era instinto. O instinto de uma mãe que, mesmo cega pelo amor, sentia que algo estava terrivelmente errado. A dúvida se dissipou como a névoa da manhã, dando lugar a uma certeza fria e cortante. Eu estava no caminho certo. No segundo dia, formei uma nova disciplina. Acordei cedo, tomei um café forte na copa da pensão e tracei um plano. Eu iria ao cartório da cidade. Um nome como Amélia Tavares, se ela tivesse nascido, casado ou comprado uma propriedade em Congonhas, rastro deixaria um... Era a lógica de Ricardo, a organização que eu sempre admirei nele, agora usada contra o segredo que ele parecia querer proteger. Eu estava usando as armas dos meus inimigos, e isso me deu uma sensação de poder que eu nunca havia experimentado. No cartório, um prédio abafado com cheiro de poeira e papel velho, enfrentei um novo tipo de conflito externo, a burocracia. Um funcionário jovem, com mais má vontade do que serviço, me olhou com desdém. Busca de certidão? Precisa do nome completo, data de nascimento, nome dos pais. Só com o primeiro e último nome não dá para fazer milagre, minha senhora. Sua impaciência era uma barreira, mas eu não me intimidei. Usei a fragilidade a meu favor. Meu filho é uma promessa, uma amiga de infância que adoeceu. Eu só queria rezar por ela sabendo que está viva. A mentira piedosa, mais uma vez, amoleceu a resistência. Ele bufou, mas abriu um livro de registros enorme com a capa de couro gasta.
Folheou as páginas amareladas com uma lentidão torturante. O silêncio era quebrado apenas pelo zumbido de uma mosca e pelo som seco do papel. Eu esperei, as mãos cruzadas no colo, a personificação da paciência. Por fora, eu era uma velhinha inofensiva. Por dentro, meu coração batia como um tambor de guerra. Cada segundo de espera era uma eternidade, um teste para a minha recém-descoberta resolução. Aqui, Amélia Tavares de Souza. Casou-se com Geraldo de Souza em 1968. Moravam na Rua das Lajes, mas o marido faleceu há uns 10 anos. Não sei se ela ainda mora lá. A informação veio de forma seca, desinteressada, mas para mim foi como se o sol tivesse invadido aquela sala escura. Eu tinha um sobrenome de casada, eu tinha o nome de uma rua, eu tinha a confirmação de que ela existia, de que era real. Agradeci ao rapaz com uma gratidão que ele não entendeu e saí do cartório sentindo o chão mais firme sob meus pés. A Rua das Lajes era em uma parte mais antiga da cidade, com casas coloridas e janelas de madeira. O progresso, que me frustrou no primeiro dia, ainda não havia chegado ali. O ar cheirava a fumaça de fogão, a lenha e a flores de manacá. Perguntei na primeira venda que encontrei a uma senhora de cabelos brancos presos em um coque. Dona Amélia, viúva do Geraldo? Claro que conheço. Mora na última casa da rua, aquela com o portão de ferro e as samambaias na varanda. Mas ela anda meio adoentada, quase não sai de casa. Cada passo em direção à última casa da rua era uma batida do meu coração. As samambaias pendiam da varanda, densas e verdes, como uma cortina protegendo a casa dos olhares curiosos. O portão de ferro estava enferrujado em alguns pontos, e a pintura da casa, um azul desbotado, descascava perto das janelas. Era uma casa que guardava o tempo, assim como sua dona. Respirei fundo, o cheiro de terra úmida das plantas enchendo meus pulmões. Eu estava a um portão de distância da verdade que Bento tentou esconder por 55 anos. Bati palmas, o som ecoando no silêncio da rua, mas ouvi o arrastar de chinelos do lado de dentro. À porta se abriu uma fresta e um rosto apareceu enquadrado pela corrente de segurança. Era uma mulher da minha idade, talvez um pouco mais velha, com cabelos brancos e finos e olhos fundos, assustados. Eram os olhos de quem espera más notícias. Pois não? Ela disse, a voz fraca como papel de seda. Meu nome é Iracema Gomes de Almeida. Eu era esposa de Bento de Almeida. Eu disse as palavras devagar, observando cada mínima reação em seu rosto. Ao ouvir o nome de Bento, os olhos dela se arregalaram e a pouca cor que havia em suas bochechas desapareceu. Ela não disse nada, mas sua mão, que segurava a porta, começou a tremer violentamente. Ela o conhecia. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado com o peso de décadas de segredos. Eu preciso falar com a senhora. É sobre ele e sobre uma mulher chamada Helena, eu disse, minha voz baixa, mas firme. A menção de Helena foi o golpe final. Amélia fechou os olhos como se sentisse uma dor física. Vi seus lábios se moverem, formando palavras silenciosas. Ela abriu os olhos novamente, e neles eu não vi mais medo, mas uma resignação profunda, o cansaço de quem guardou um fardo por tempo demais. Ela soltou a corrente de segurança. O clique metálico foi o som mais alto que eu já ouvi. Ela abriu a porta e me deu passagem. A sala era escura, com as cortinas fechadas, e cheirava a guardado e a remédios. Havia porta-retratos empoeirados sobre mas de onde eu estava não conseguia ver os rostos. Amélia não me convidou a sentar. Ficou parada no meio da sala, de costas para a pouca luz que entrava, uma silhueta frágil e curvada. "O que você quer saber?" ela perguntou, a voz ainda um sussurro. Bento morreu. O passado deveria morrer com ele. O passado não morreu, Dona Amélia. Ele deixou uma carta. Ele me disse que meus filhos não são confiáveis. E eu encontrei uma foto.
dele com Helena em 1965. Eu falava com uma calma Surpreendia. Cada palavra era uma peça do quebra-cabeça que eu colocava sobre a mesa invisível entre nós. Eu não estava acusando, estava expondo os fatos, os fios soltos que ela, e talvez só ela, poderia me ajudar a tecer. Ela finalmente se virou para mim, e a luz fraca da janela iluminou seu rosto. As lágrimas escorriam silenciosamente por suas bochechas enrugadas. Ele te protegeu. Bento passou a vida inteira te protegendo da verdade. E protegendo a eles também, ela disse. E a forma como falou, eles me deu um calafrio. Não era apenas sobre um romance antigo. Era sobre algo muito maior, algo que ainda estava vivo e presente. Eu me aproximei, tirei a fotografia de Helena da minha bolsa e a estendi para ela. Por favor, me ajude a entender. O que Bento fez? O que meus filhos têm a ver com isso? Amélia olhou para a foto em minha mão, mas não a pegou. Seu olhar estava fixo no rosto sorridente de Helena, como se visse um fantasma. Ela respirou fundo, um som trêmulo e sofrido, o De um som dique prestes a romper. Helena não era um erro da juventude de Bento Iracema. Ela era a irmã mais nova dela, minha irmã. A revelação me atingiu como uma força física, me fazendo recuar um passo. Helena e Amélia eram irmãs. O quebra-cabeça em minha mente se reconfigurou de forma violenta, as peças se encaixando de um jeito monstruoso que eu não conseguia ainda compreender. O passado não era apenas de Bento. Pertencia a essa mulher à minha frente, à sua família, à sua dor, uma cadeira sem ser convidada. Minhas pernas subitamente fracas. Olhei ao redor da sala escura e pela primeira vez senti que não estava na casa de uma estranha, mas no epicentro da história que havia definido a minha vida sem que eu soubesse. Eu, a costureira de Ouro Preto, a esposa devota, a mãe amorosa, era a última a saber. A peça final de uma tapeçaria tecida com mentiras. E eu nem sequer conhecia o desenho. Amélia finalmente pegou a fotografia da minha mão. Seus dedos nodosos pela artrite acariciaram o rosto de Helena com uma ternura que partiu meu coração. Ela era cheia de vida, impulsiva, apaixonada. Quando conheceu Bento, ela achou que tinha encontrado o mundo. E ele também se perdeu. Os dois se perderam. A história que ela começou a contar não era de amor, mas de uma tragédia que plantou suas sementes muito antes de eu entrar na vida de Bento. Ao final daquela tarde, sentada naquela sala escura, eu ouvi tudo. Ouvi sobre o romance proibido, sobre a gravidez, sobre o pânico de duas famílias conservadoras em uma Minas Gerais dos anos 60. Ouvi sobre a decisão desesperada que Bento tomou, uma decisão que o assombraria para sempre e que selaria o destino de todos nós. Eu, que havia saído de Ouro Preto como uma viúva em busca de respostas, agora me via como a protagonista de uma história que eu nunca soube que era minha. A mulher que entrou naquela casa não era a mesma que sairia. A costureira paciente havia se desfeito. Em seu lugar restava apenas a mulher que agora conhecia a verdade. E a verdade era muito pior do que qualquer mentira que eu pudesse ter imaginado. A viagem de volta de Congonhas foi um borrão de paisagens que eu não vi. As montanhas de Minas, antes majestosas, pareciam apenas rochas silenciosas e cúmplices de uma dor antiga. A verdade que Amélia me contou não era uma revelação, era um terremoto que havia demolido cada pilar da minha existência. Helena, sua irmã, não foi um romance passageiro. Ela engravidou Bento e morreu durante o parto em 1965. E o bebê, um menino, sobreviveu. Um menino que Bento, com medo do escândalo e já casado comigo, entregou para a adoção, mas a quem enviou dinheiro todos os meses por 55 anos, através de Amélia. Um segredo mantido por uma promessa e selado com a culpa. Meus filhos, Ricardo e Silvia,
descobriram tudo nos últimos anos de vida de Bento, quando ele, enfraquecido, pediu ajuda a Ricardo para organizar suas finanças. O medo deles não era mas pela herança. O medo de que esse irmão desconhecido, esse erro do passado do pai, surgisse para reclamar sua parte. A superproteção de Sílvia, a pressa de Ricardo em me declarar frágil e tomar conta do patrimônio, tudo se encaixou. Eles não estavam me cuidando, estavam cercando a fortuna e eu era apenas uma velha senhora no caminho, uma peça a ser controlada e, eventualmente, descartada em um lugar mais seguro. Ao descer do ônibus em Ouro Preto, Iracema, eu não era mais a mesma. A mulher frágil e enlutada que embarcou naquela excursão de mentira morreu em algum lugar naquela estrada. A que voltou era feita de um material mais duro, mais frio. Era uma mulher que conhecia o peso exato de cada mentira que lhe contaram. Quando entrei no meu casarão, o cheiro de casa não me trouxe conforto, mas a sensação de entrar em um palco onde uma peça cruel havia sido encenada por décadas e eu era a única que não sabia o roteiro. Sílvia correu para seu rosto uma máscara de alívio e preocupação. Mãe, graças a Deus a senhora voltou. Ficamos tão preocupados. Eu a deixei me abraçar, mas não retribuí. Meu corpo estava rígido. Pela primeira vez, eu não senti o calor da minha filha, mas o frio de uma estranha. Ricardo apareceu na porta da sala, o celular na mão, com seu ar de homem ocupado. Que bom que a senhora chegou bem, mãe. Descansa que amanhã precisamos ir ao cartório. A pressa dele era a mesma, a ganância dele era a mesma. Mas a mãe deles havia mudado para sempre. Naquela noite, eu não me tranquei no quarto. Deixei a porta aberta. Eu não tinha mais medo. O medo pertence a quem tem algo a perder, e eu já havia perdido a única coisa que importava, a verdade da minha própria vida. Agora, eu só tinha algo a ganhar, o controle. Sentei-me na poltrona de Bento, no escritório escuro, e não senti sua falta. Senti sua presença, a presença de sua culpa, de seu silêncio. E, pela primeira vez, eu o perdoei. Não pelo que fez em 1965, mas por ter tentado me proteger da única maneira que soube, mesmo que torta e covarde. Meu acerto de contas não era mais com os mortos, mas com os vivos. Na manhã seguinte, desci para o café e encontrei a mesa posta, como sempre. Meus filhos já estavam lá, prontos para executar seu plano. Antes que Ricardo pudesse abrir a boca para falar de cartórios e procurações, eu disse com uma voz calma que silenciou o tilintar das xícaras. Hoje ninguém vai a lugar nenhum. Nós três vamos ter uma conversa na sala de visitas, em 5 minutos. O tom não era de um pedido, mas de uma ordem. Foi a primeira que dei em anos, e o choque em seus rostos foi a minha primeira pequena vitória. A sala de visitas, com seus móveis cobertos por lençóis brancos, não era usada desde o Natal de anos atrás. O ar estava parado, cheirando a poeira e a tempo. Mandei que se sentassem no sofá de veludo, enquanto eu permaneci de pé, de costas para a janela, a luz da manhã me transformando em uma silhueta. Eu me sentia como uma juíza prestes a dar sua sentença. Eles se entreolharam, confusos, a arrogância de Ricardo começando a dar lugar a uma incerteza nervosa. Sílvia torcia as mãos no colo, sentindo que o controle da situação havia mudado de mãos. Eu fui a Congonhas, comecei, e a cor sumiu do rosto de Sílvia. Mas não fui rezar, fui procurar por uma mulher chamada Amélia Tavares. O nome caiu no silêncio da sala como uma pedra. Ricardo endureceu a mandíbula, seus olhos se estreitando. Ele, advogado, o homem dos fatos, estava sendo confrontado com uma evidência que não podia contestar. Ele abriu a boca para falar, para tentar mentir, mas eu levantei a mão, um gesto simples que o calou imediatamente. O poder naquela sala agora era meu, e eu ainda nem havia começado. Ela me contou sobre a irmã dela, Helena.
O nome de Helena foi um sussurro, mas ecoou como um grito. Silvia começou a chorar baixinho, um choro de culpa, não de tristeza. Ricardo permaneceu imóvel, uma estátua de orgulho ferido. Ela me contou sobre o filho que Bento teve com ela, o filho que ele sustentou a vida inteira, o irmão de vocês. A verdade, dita em voz alta naquela sala empoeirada, parecia libertar os fantasmas que viveram nas paredes daquela casa por mais de meio século. O segredo não era mais um segredo, era uma arma e estava na minha mão. Era para te proteger, mãe. Silvia explodiu em meio às lágrimas. Nós não queríamos que a senhora sofresse com isso. Papai já estava morto. Que diferença faria? A desculpa era tão fraca, tão egoísta, que senti pena dela. A mesma pena que sinto de uma costura mal feita que estraga um tecido nobre. Eles usaram a minha suposta fragilidade como escudo para a própria ganância. Eles não queriam me proteger da dor, queriam proteger o dinheiro deles da verdade. Ricardo, por outro lado, não chorou. Sua reação foi fria, calculista e, de certa forma, mais honesta. Era o certo a se fazer do ponto de vista prático. Um escândalo, paternidade, um processo. Isso destruiria o nome da família e dividiria o patrimônio que o pai construiu com você. Nós fizemos o que ele teria querido que fizéssemos, manter a ordem. A palavra ordem, na boca dele, significava manter o dinheiro no bolso dele. Naquele momento, eu não vi meu filho. Vi um homem pequeno, com medo de perder o que ele achava que era seu por direito. Eu os deixei falar, esvaziar suas justificativas patéticas, e quando o silêncio voltou, pesado e denso, eu dei minha sentença. Proteção de vocês acaba hoje. A ordem de vocês acaba hoje. Fui até a escrivaninha antiga, peguei papel e caneta, e na frente deles comecei a escrever. A partir deste momento, eu sou a única administradora de tudo que Bento e eu construímos. Vocês não têm mais nenhuma procuração, nenhuma autoridade sobre nada que é meu. A segunda parte da minha decisão os atingiu com mais força. Este casarão será vendido. Silvia ofegou, como se eu tivesse lhe roubado o ar. A casa era o símbolo do seu controle sobre mim. O dinheiro será colocado em um fundo e eu vou usá-lo para uma coisa. Apenas uma. Eu vou encontrar o meu enteado, o filho de Bento, e vou dar a ele a parte que lhe cabe por direito. Não por lei, mas por decência. A parte que o pai dele nunca teve coragem de lhe dar em vida. A reação externa foi de puro choque, seguido de uma raiva impotente por parte de Ricardo e um desespero mudo de Silvia. Eles me olharam como se eu fosse uma louca, uma velha senil que havia perdido o juízo. Mas eles viram em meus olhos algo que nunca tinham visto antes, uma determinação inabalável. A mulher que eles planejavam manipular, a mãe que eles infantilizavam, havia se tornado a matriarca da família no sentido mais pleno da palavra. Eles não tinham mais poder sobre mim. A conquista não foi financeira, foi a reconquista da minha própria vida. Nos dias que se seguiram, a transformação se tornou tangível. Contratei um advogado próprio, um rapaz jovem recomendado pelo padre Anselmo, que me olhava com um respeito que eu não via nos olhos de Ricardo há anos. Coloquei a casa à venda e cada visita de um corretor de imóveis era um passo em direção à minha liberdade. Meus filhos, depois daquela conversa, se calaram. Silvia tentou me visitar com os olhos vermelhos, mas eu não a recebi. Eu preciso de tempo, minha filha, e você também precisa pensar no tipo de pessoa que se tornou. O contraste entre a Iracema de antes e a de agora era gritante. A antiga Iracema pedia permissão com o olhar, falava baixo, movia-se pela casa como uma sombra. A nova Iracema dava ordens, tomava decisões, e seu silêncio não era mais de submissão, mas de observação e poder. Eu, que passei a vida inteira costurando para os outros,
Estava finalmente desenhando o meu próprio molde, cortando o tecido da minha vida nas medidas que eu mesma escolhi. A maior conquista, no entanto, foi intangível. Foi a paz, ao aceitar a verdade, por mais feia que fosse. Eu me libertei do peso e da teia de mentiras dos meus filhos. Eu dormia a noite inteira pela primeira vez em meses. O luto pelo meu marido ainda existia, mas agora era um luto limpo, honesto. Eu podia sentir falta do homem que amei, reconhecendo suas falhas e sua humanidade, sem a névoa tóxica do segredo que ele deixou para trás. Comecei a investigação para encontrar o filho de Bento. Contratei um detetive particular, um homem discreto de Belo Horizonte. Cada passo dessa busca não era motivado por vingança, mas por um senso de justiça. Era como fazer o arremate final em uma costura que Bento deixou inacabada por mais de 50 anos. Eu estava terminando a história dele e começando a minha. Era um trabalho de reparação, de cura, não só para um estranho que carregava o sangue do meu marido, mas para a minha própria alma. Olhando para trás, para a mulher que chorava no velório, que tremia ao ler uma carta, eu mal a reconheço. Vejo uma mulher adormecida que precisou que o mundo desabasse para finalmente acordar. A dor, a traição, o medo foram as agulhas que me perfuraram, mas que também me costuraram de novo, mais forte, com uma linha que não se pode arrebentar, a linha da verdade. E é essa a minha reflexão, o que eu aprendi nessa jornada que começou com o fim de uma vida. Aprendi que as maiores gaiolas não são feitas de ferro, mas de silêncio. São feitas de palavras não ditas, de segredos guardados para proteger quem amamos. Mas essa proteção é uma ilusão que só adia a dor, a transforma em veneno. A verdade pode doer como um corte profundo, mas ela limpa a ferida. A mentira, mesmo a mais bem intencionada, apenas a deixa infeccionar na escuridão. E essa é a mensagem que eu quero deixar para você que me ouviu até aqui. Não importa a sua idade, não importa quão frágil você se sinta. Dentro de cada um de nós existe uma força que nem imaginamos possuir, esperando pelo momento certo para despertar. Às vezes, é preciso que a vida desfaça todas as nossas costuras, possamos nos refazer de uma maneira mais autêntica e mais forte. Não tenha medo da verdade. Não tenha medo de olhar para o passado e chamar cada coisa pelo seu nome. Os segredos de família são como fantasmas que se alimentam do nosso medo. Acenda a luz. Mesmo que o que você veja seja assustador, é melhor enxergar no claro do que tropeçar para sempre no escuro. A verdade te dá chão, te dá dignidade, te devolve o controle da sua própria história. Eu, Iracema Gomes de Almeida, costureira, viúva, aos 78 anos, aprendi que nunca é tarde para pegar a tesoura e cortar os fios que nos prendem. Nunca é tarde para descartar um molde antigo que já não nos serve e começar um novo desenho. A vida me deu um emaranhado de linhas, um tecido manchado de dor e mentiras, e com ele eu decidi não costurar uma mortalha para o meu passado, mas sim o primeiro vestido de um futuro que, pela primeira vez, pertence somente a mim. Um futuro onde cada ponto, cada alinhavo, cada bordado, escolha minha, porque nenhuma linha é fraca demais quando ela está sendo usada para tecer a verdade. E essa é a única costura que realmente importa e que dura para sempre. Essa foi a minha jornada. Do luto à desconfiança, da desconfiança à verdade e da verdade à libertação. É estranho como a vida pode nos surpreender, não é? A gente acha que já viveu de tudo, que conhece todas as respostas e, de repente, o chão some e somos forçados a aprender a voar ou a cair. Eu escolhi aprender a voar mesmo com as asas cansadas. Se a minha história tocou você de alguma forma, se te fez pensar em algum segredo guardado na sua própria família
ou na força que talvez você não saiba que tem, me conta aqui nos comentários. Eu vou ler cada um. Às vezes, compartilhar nossa dor é a primeira forma de costurá-la. E se você conhece alguém que precisa ouvir que nunca é tarde para reescrever o próprio destino, compartilha este vídeo. Às vezes uma história é a luz que a outra pessoa precisa para encontrar o caminho no escuro. Obrigada por ter ficado comigo até o fim, por ter me ouvido. Se quiser acompanhar mais histórias como a minha, de vidas reais que se transformam, fique por aqui. É bom saber que, mesmo depois de tudo, a gente não precisa ficar sozinha.